Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Olha, eu quero declarar na vida de vocês, já agora, já para começar, que vocês são vencedores. Sabe por quê? Porque vocês não olharam para as circunstâncias lá fora. E tá uma circunstância muito aparente, né? Tá chovendo, mas vocês olharam para essa chuva e falaram assim: isso aqui é bênção do Senhor. Então, por isso que vocês estão aqui, para a gente compartilhar juntos, usufruir juntos dessa bênção de Deus, que vai ser agora a palavra que vai chover sobre as nossas vidas, amém? Quem crê diz amém. Glória a Deus. E com muita alegria, eu quero compartilhar uma coisa que Deus encheu no meu coração, agora já pela manhã. Ele me deu uma visão do que vai acontecer aqui. Sabe o que vai acontecer aqui? Pensa agora, imagina, enxerga uma criança, um bebê, no colo de sua mãe. Ele não está desesperado com fome, porque ele já mamou, já está saciado, então ele está tranquilo, já arrotou. E agora sua mãe está brincando com ele, e ele está dando aquela gargalhada gostosa, que o Paulo está tendo o privilégio de ver, né? Então, não só o Paulo, né? O Édipo também, com o nosso bebê, todos aqui que têm crianças, já sabem, todos que já passaram por essa experiência, já sabem como é que é maravilhoso, não é verdade? E agora você está nessa posição com o seu pai. Ele vai te alimentar com uma palavra e ele vai te encher de alegria. Amém? Essa é a visão que o Senhor me deu essa manhã, uma coisa maravilhosa. Mas assim, abre o seu coração, abre bem os seus olhos espirituais, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, porque a palavra diz que ele opera o querer e o realizar. E Ele quer realizar coisas grandiosas na sua vida. Amém? Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos com vocês, a partir do verso 6. Tá tendo live? Sim? Não, eu esqueci de vocês aí de casa. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Pai, do nosso Senhor, encha o seu coração através dessa palavra que o Senhor quer entregar na sua vida. Amém? Vamos ler lá em Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 6. Diz assim: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos gentios pela fé, apregoou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti todos os povos serão abençoados. De modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Agora, no verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Aleluia. Gente, a palavra que... Podem se sentar? Estão querendo receber mesmo, hein? Estão até de pé, bastante tempo, né? A palavra... vamos colocar um tema para essa palavra: a alegria baseada na graça. Nós acabamos de ler a respeito de uma graça maravilhosa, não é verdade?
Deus fez uma aliança com Abraão. Então, a aliança que Deus faz com Abraão, que é a mesma que ele fez conosco por meio de Cristo, é a aliança da graça. Mas o que é graça? A gente usa esse termo de uma maneira tão assim, frequente, tão coloquial e às vezes perde o real sentido. Graça, aqui na Bíblia, é favor imerecido, ou seja, é alguma coisa que você não merecia receber, mas mesmo assim você recebeu. Então, como que isso aconteceu? Na realidade, aconteceu por meio de Cristo. Cristo, ele veio, viveu como homem, sendo filho de Deus, viveu como homem aqui, e ele viveu sem pecado algum. E isso é uma coisa realmente sobrenatural, um homem viver sem pecado. Porque a palavra fala que todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Mas a semente que Deus colocou ali na mulher, em Maria, era uma semente dele, então sem pecado. E assim ele viveu sem pecado. E eu estava pensando lá em casa, mas aí acho que para Jesus foi mais fácil, porque ele veio de uma semente sem pecado, né? Não foi não. Porque Adão também nasceu sem pecado e ele não pecou. Então, para Jesus também não foi fácil. Ele venceu tudo, todas as coisas. Ele não merecia, mas ele se fez maldição em nosso lugar. A Bíblia fala que ele se fez pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Só um Deus que é Pai, muito gracioso mesmo, para decidir nos resgatar de uma maneira tão tremenda, tão maravilhosa. Então, a alegria baseada na graça, fundamentada na graça, é baseada num relacionamento. Deus quer se relacionar conosco. E a alegria baseada nesse relacionamento de graça é baseada na obra terminada da cruz. O que Jesus declarou lá na cruz? Está consumado. Nossa, que palavra bonita, né? Às vezes a gente declara, né? Está consumado e tal. Mas vamos entender, o que é consumado? Está acabado, está terminado. Então, Deus se relaciona conosco baseado numa obra terminada, numa obra concluída. Então, a nossa alegria baseada na graça é baseada numa obra terminada, é baseada numa obra que já foi concluída. E foi concluída por você? Não. Foi concluída por Cristo, e isso é maravilhoso. Isso é motivo de muita alegria. Então, a alegria que Deus propôs para nós é essa. É a alegria de sabermos, mas assim, não sabermos de ouvir falar, mas a gente ter uma visão, a gente realmente enxergar essa alegria. Nossa, está tudo pronto. É maravilhoso, né? Quando a gente acorda de manhã, e aí, nossa, vou ter que preparar o café, não sei o quê, tal, vou ter que fazer um pão ali. Aí chega o marido ou a esposa e fala, não, amor, fica tranquilo, fica em paz. Eu já fiz o café, já está tudo pronto. Gente, se isso é bom para um café da manhã, agora imagina em relação à vida, a nossa vida, que Deus colocou aqui. Ele olha para você, quando você acorda de manhã, sabe o que você tem que declarar? Você tem que declarar como Deus declara. Ele está declarando assim para você, ó, fica tranquilo, fica em paz, se alegra, porque eu já preparei tudo. Já está tudo pronto para você viver hoje. Isso não é motivo de muita alegria? Eu fico muito alegre com isso, gente. Porque pensa, a gente agora vai se levantar. A gente já até fica mais tranquilo, não é verdade? A gente já fica mais alegre. Nossa, já está tudo pronto, que maravilha. Nossa, já está tudo certo. Então, é essa alegria fundamentada na graça, numa obra que já está terminada. Agora, beleza, temos um relacionamento com o nosso Pai,
esse relacionamento, ele foi um reflexo. As coisas, eu aprendi essa, gente, eu tinha pavor de ler o Antigo Testamento, porque eu ficava, meu Deus, né, só juízo, parece só coisa ruim, mas não, a gente precisa enxergar Cristo. Nós precisamos enxergar um pai amoroso no Antigo Testamento, porque ele é. E lá no Antigo Testamento, quando ele faz aliança com Abraão, é realmente o reflexo, é só uma sombra, é só para a gente ter uma pequena ideia do que é de verdade conosco. Olha só, lá em Gênesis, capítulo 18, e no verso 12, nós vamos ver o fruto dessa aliança de graça, desse relacionamento de favor imerecido. Vamos ver? O que fala lá em Gênesis, capítulo 18? Deus fez uma aliança com Abraão, e Abraão creu. Depois, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, né, que é como nós conhecemos melhor hoje. Mudou o nome de Sara. E aí, no verso 12, Gênesis 18, verso 12. Aí, quando Sara ouve do próprio Deus que ela iria conceber na velhice, com 90 anos, gente, olha o que Sara fala. Ela ouviu, né? Que ela iria conceber, ela ia ter um filho. Aí, ó, por isso Sara riu dentro de si, dizendo: depois de tão envelhecida, eu terei prazer, e meu Senhor sendo também velho. Gente, Sara riu. E aí eu falei assim, meu Deus, Sara riu diante, né, do Senhor e tal. Meu Deus, o Deus da antiga aliança ainda aqui e tal. Peraí. Aí eu falei, não, vamos ler o contexto. Quando eu li o contexto, o restante do texto, eu fiquei, gente, peraí, o Senhor não mandou juízo sobre ela. O Senhor não pesou a mão sobre ela, muito pelo contrário. O Senhor deu motivo para ela rir. Porque o Senhor manifestou milagre. E ele falou assim, você está rindo de quê? Acaso tem alguma coisa impossível para mim? Você está falando que eu não posso fazer o impossível? Eu, Deus, sério? Então, olha só o que o Senhor fez com ela. Capítulo 21, verso 6 de Gênesis ainda. Aí o que aconteceu nesse meio tempo? Sara concebeu e deu à luz a uma criança, sendo velha já, 90 anos. Não era 40 não, igual as mulheres falam hoje, não, quarentona, já estou muito velha. Não, é 90 anos, pensa. E aí Isaac nasceu, e aí olha que ela declara, Sara disse, Deus me fez rir, de modo que todos os que ouvirem rirão comigo. Fala assim, eu sou o riso, porque o filho da aliança se chama riso, se chama alegria. Então a alegria baseada na graça é isso. Você tem aliança com Deus? Quem aqui tem aliança com Deus? Sabe quem que tem aliança com Deus? Só para você não ficar com dúvida. Quem tem aliança com Deus é quem crê. O que fala lá em Gálatas? Quem crê. Quem crê é justificado. Abraão creu e isso lhe foi colocado, foi imputado como justiça. Então, quem crê tem aliança. Quem crê pode participar, pode usufruir, desfrutar da aliança e se torna filho de Abraão. Como é que é o nome do filho de Abraão? Isaac. Isaac, riso, alegria. Você se chama riso. Não é você que se chama só não. É Deus te chama de riso. Deus te chama de alegria. Porque o filho da aliança, o fruto da aliança, significa alegria. Então é essa alegria baseada na graça. As coisas baseadas na graça, gente, a gente pode ter atitudes, ter coisas materiais, mas primeiro, as coisas baseadas na graça se fundamentam em identidade. Como assim? Não tem sua carteira de identidade? Lá está escrito o seu nome, quando você nasceu,
quem você é, basicamente, né? Bem básico, ali está o seu CPF, então tem muita coisa ali para revelar, não é verdade? Mas a identidade, a sua nova identidade, é baseada na graça. Se você crê, você recebe uma nova identidade. E essa nova identidade, seu nome está lá, ó, escrito alegria, riso. Então, tome posse toda vez que a tristeza bater na sua porta, chegar para você. Às vezes não vem o sentimento, às vezes vem um fato, às vezes vem uma circunstância da vida. De verdade, como aconteceu nessa pandemia, muitas perdas, muitas vidas foram recolhidas. Então, existem circunstâncias reais, não só sentimentos, projeções da imaginação, existem coisas reais que nos deixam tristes. Mas a sua identidade é riso, é alegria. E é uma identidade que o Senhor deu para você. E tudo que Ele faz, tudo que Ele é, na verdade, é bom. Então, a identidade que o Senhor tem para você é essa. O seu nome é riso, o seu nome é alegria. Vamos ver sobre isso mais em Mateus, capítulo 3, verso 17. Enquanto você está abrindo aí, é o seguinte, a palavra nos declara muitas coisas, e fala que graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Só que o Senhor não quer só que você ouça essa palavra, não quer que você tenha experiência com a palavra só de ouvir falar. Ele quer que você viva essa palavra, tenha experiências com essa palavra. E eu vou falar de novo. Quando a tristeza bater na porta, declara que você se chama riso, você se chama alegria. Ana, quer dizer que eu nunca vou chorar? Quer dizer que eu nunca vou me entristecer? Não. Mas é no meio da circunstância que nós provamos a nossa fé. É no meio das circunstâncias terríveis, é no meio da tempestade que Jesus dormiu. E o barco estava enchendo. O barco estava enchendo de água. E Jesus dormindo. Nossa, Jesus é tão negligente. Será? Será que não foi isso que os discípulos pensaram? Que Jesus era negligente? Afinal de contas, o barco estava enchendo e ele dormindo. Ele não ia fazer nada. Mas sabe por que Jesus estava dormindo? O Senhor me revelou isso um dia. Sabe por quê? Se os discípulos não tivessem acordado ele ia continuar dormindo. Porque ele sabia que ele não precisava do barco para chegar do outro lado. Você não precisa das circunstâncias estarem ao seu favor para você chegar onde Deus quer. Você só precisa estar no propósito. Porque a Bíblia fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado, Deus te chamou, ou você acha que você acordou porque o despertador tocou? Deus te chamou e falou, olha, vai lá, eu preparei um culto, eu preparei uma palavra para o seu coração, para você se encher dessa palavra e viver. Amém? Então, vai vir tristeza, vai vir circunstâncias sim, mas Deus quer te aprovar. Deus quer que a sua fé ali seja aprovada e você possa declarar, viver, experienciar o que você ouviu aqui. Então, lembra, eu me chamo riso, eu me chamo alegria. Amém? E olha só. Olha essa passagem, Mateus 3,17. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu me alegro. A gente pode colocar assim também para ficar mais claro. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu me alegro.
que estava acontecendo aqui? Jesus tinha acabado de ser batizado. E ele foi batizado nas águas e revestido pelo Espírito Santo. Porque fala que logo que ele saiu da água, o céu se abriu. Então, primeiro, o céu se abriu. O Espírito de Deus desceu como uma pomba vindo sobre ele. Então, o Espírito Santo veio sobre ele, revestiu ele. Então, revestir fala da gente estar coberto, guardado. É como se o Espírito Santo tivesse escondido Jesus dentro dele. Então, e aí ele declarou, uma voz do céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus se batizou, ou seja, batismo hoje para nós é a confissão pública dessa aliança que você já fez no coração. Mas o batismo é você colocar isso publicamente. Já é uma pregação. Você está ali pregando, eu estou morrendo com Cristo e ressuscitando com Ele. Agora eu estou guardado em Cristo. Amém? Então, por isso que o batismo é muito importante. É uma forma de você sinalizar, não só para as pessoas aqui, mas para o mundo espiritual, que você está guardado nele, em Cristo. Amém? E aí, peraí, eu estou agora guardado em Cristo. E o que aconteceu depois do batismo? O Espírito Santo veio e aí revestiu. E aí cobriu ainda mais Jesus. E aí uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem me alegro. Pode ter certeza que é essa declaração que Deus faz para você. Ele olha para você, ele não te vê mais. Eu já não falei que você já está em Cristo? Quem está em Cristo é nova criatura. Então, em Cristo, escondido em Cristo. Então, quando Deus olha para você, ele não te vê mais. Ele vê Cristo e aí ele fala: este é meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Essa é a declaração que o Senhor tem para a sua vida, em que o Espírito Santo possa te revelar o quanto Deus se alegra com você. Amém? E olha só, e quando o Espírito Santo revelar isso para você, você vai começar a reinar em vida. Reinar em vida. Eu achei ótimo o pastor, ele colocou de uma forma muito clara isso. Que a gente fica, reclamando do governo às vezes, ou achando bom, sei lá, qual que é a sua posição em relação a isso. Mas, o governo isso, o governo aquilo. Sabe o que importa? É o governo de Deus. Porque Jesus fala assim: venha o teu reino. O que é o reino, gente? Governo. Então, o pastor, ele colocou a palavra de uma forma mais clara para nós, governo, para nós governarmos em vida. Eu achei isso ótimo, achei isso muito interessante. Agora eu não olho mais para o governo daqui, eu olho para o governo de lá, porque esse é o governo que nós precisamos olhar. E é por esse governo que nós somos transformados, pelo governo de Deus nas nossas vidas. E aí, quando a gente crê, então primeiro creu, Amém? Creu, encheu de fé ali o seu coração, você crê agora na troca que Jesus fez no seu lugar, porque era para você ter ido. Peraí, quem que desobedeceu a lei? Foi Jesus ou foi a gente? Foi a gente. Então nós éramos malditos, mas aí Jesus trocou de lugar comigo, com você, e ele se entregou, e agora nós podemos crer nessa justiça, porque nós nos tornamos justiça também quando cremos. E aí nós cremos, nós recebemos essa palavra, amém. Nós fizemos uma aliança, nós somos batizados, e aí ouvimos o que Deus declara. Nosso coração se encheu de alegria, se encheu do Espírito Santo. Então agora nós somos como uma árvore. Nós somos como uma árvore, vamos colocar assim, uma árvore enxertada nessa árvore da vida. E olha qual que é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 vai nos falar do fruto do Espírito. Sabe o que eu achei interessante aqui nessa passagem?
que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele não falou das obras do Espírito. Ele falou de fruto. Ele falou assim, ó, obras da carne, no contexto, né? Nos versículos anteriores. Obras da carne. Tá. Fruto do Espírito. Falei, nossa, sensacional. Por quê? Porque quando nós somos alimentados, quando nós bebemos da fonte da vida, que é Jesus, nós somos alimentados. E qual que é vamos dizer assim, a reação? Frutificar. Nós frutificamos da parte do Espírito. Tanto é que o fruto é do Espírito, não é seu. É fruto do Espírito. Você se enche com o Espírito Santo. E aí frutifica. Frutifica o quê? Vamos ver? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé. Só o 22 mesmo. Mas olha só, o fruto do Espírito é amor, alegria. Olha só. Então, peraí. O fruto é de quem mesmo? Fala aí para mim, de quem que é o fruto? Do Espírito. Então a alegria é sua. O amor é seu. É você que ama. É você que se esforça para amar, não é verdade? Você está ali treinando para você amar, para você... Não. Tristeza não. Agora é alegria. Não é assim o modo de Deus operar. O modo de Deus operar é como? Você se alimenta, você se enche. E é interessante que quanto mais você se alimenta, mais você quer comer. Será que é por isso que crente come, né? Bastante? Será que é por isso? Mas vamos deixar essa parte para lá, né? Vamos deixar a carne de lado, porque agora a gente está falando do Espírito, não é verdade? Olha só. Então, quanto mais você se alimenta de Deus, quanto mais você bebe da fonte da vida, mais nutrientes espirituais você tem. E aí, fruto do Espírito. O fruto que vem do Espírito é amor, a alegria. Então, a alegria agora vai frutificar na sua vida. Porque você foi alimentado. Você que veio aqui, você está sendo alimentado por essa palavra. Eu estou sendo alimentada por essa palavra. Então, qual que é o fruto? O fruto vem do Espírito. Não olha para você, não. Às vezes as pessoas falam, não, vou fazer uma introspecção aqui, né? Vou dar uma olhada aqui para a gente, né, dar uma ajeitada, corrigir os erros. Não, olha para o Espírito Santo. Porque quem opera o querer e o realizar é o Espírito Santo. Amém? É Deus. Então o fruto é do Espírito. A alegria que você vai ter vai ser uma coisa assim tão sobrenatural. Não é pelo teu esforço, não é embora isso seja bom também, mas que isso não apague o Espírito, não apague o que o Espírito quer realizar na sua vida, que é amor, alegria. A experiência que eu tive de conversão foi uma experiência maravilhosa, porque eu estava num momento de depressão profunda, muita depressão mesmo. Olha, eu me enxergava num poço. E, assim, podia cavar mais depressão, mais tristeza. E aí, eu olhei assim, e aí minha mãe me deu um livro chamado Simplesmente Como Jesus. E lá naquele livro, eu gosto muito de ler, então eu comecei a ler, comecei a devorar aquele livro. Eu falei, meu Deus, esse Jesus aqui eu quero conhecer. Esse Jesus eu ainda não conheço, um Jesus cheio de amor, um Jesus que se entregou por mim. Que isso? Eu não merecia. E Jesus se entregou por mim. Não, esse Jesus eu quero conhecer. E aí eu fiz uma oração. Olha como é que a minha fé estava, gente. Eu orei assim. Senhor, se o Senhor existe mesmo, eu estava falando com alguém que eu supunha que não existisse, né? A cabeça estava muito boa mesmo. Aí eu falei assim, Senhor, se o Senhor existe, me enche com uma paz, com uma alegria, que eu acho que eu nunca senti na minha vida. Quando eu terminar essa oração, se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai fazer isso. E eu vou conseguir perdoar uma pessoa, que eu preciso muito.
Amém. Gente, eu estava na faculdade estudando aquele livro e o ambiente encheu da presença de Deus. E eu senti os meus olhos abrindo. Tudo tinha mais cor. E uma paz, gente, um descanso, uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nunca. Então é isso que o Senhor tem para nós. Você nem precisa ter uma experiência de tristeza tão profunda assim. Porque quando você tiver uma experiência de alegria do Espírito Santo, nada mais vai se comparar com isso. Então você não precisa ter referência ruim para ter uma referência boa. Não é assim que Deus nos trata. Deus quer te dar uma referência de vida, de alegria. Amém? E para que tudo isso, né? Deus quer nos encher de alegria. Claro, Ele te ama você, indivíduo, pessoa. Mas sabe o que Deus me revelou também esses dias? Vocês repararam que na aliança com Abraão, Deus mudou o nome dele. De Abrão foi para Abraão. Sabe o que significa Abrão? Pai grande. Pai grande. E Abraão? Pai de multidões. Sabe por que Deus quer te encher? Quer fazer você crescer, gerar fruto do Espírito? Porque Ele quer que você seja pai, mãe de multidões. É bom a gente ser grande, uma grande pessoa, igual a gente fala, não, aquela pessoa ali é uma grande pessoa, né? Grande homem, grande mulher de Deus. Ótimo, mas Deus quer superabundar a graça nas nossas vidas. E sabe como? Te tornando pai e mãe de milhares, de multidões. Vamos ver isso daí na palavra? Romanos 14. Na verdade, é Romanos 5. Fala assim, Romanos 5, 21. Fala que para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui está falando que a graça reina, a graça governa, por Jesus Cristo. O pastor falou esses dias uma coisa muito interessante, que Jesus, ele era unigênito. E aí ele morreu e ressuscitou como primogênito. Espera aí, ele era o único. E aí ele se tornou primeiro. E Romanos vai falar, primeiro de muitos irmãos. Quem são os outros irmãos? Você que crê. Você que Deus está transformando a sua vida pela fé, é você. Você é filho de Deus, não foi isso que nós falamos? Você é filho dessa aliança. Então, os outros irmãos somos nós que cremos. E olha só, a graça governa. Então, vamos ver lá em Romanos 14, 17, como é que é esse governo de Deus? Esse governo vem do céu, nós já sabemos, né? Jesus falou várias vezes, porque o reino do céu, então o governo que vem do céu. Ó, Romanos 14, abri aqui errada, Romanos 14, verso 17, fala assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Olha só. Então, a alegria baseada na graça, primeiro, nós já sabemos, é uma alegria que não vem de nós, vem de Deus. É a alegria que vem do fruto do Espírito, então vem de Deus. E o governo de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, é algo que vem dele e está nele. Olha só. Então, quando Jesus ali, ele foi batizado, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, da mesma maneira que faz conosco hoje, o que está dentro do Espírito Santo? No Espírito Santo, justiça, paz e
alegria. Então, o Espírito Santo, ele quer vir sobre você hoje. Você aí que não tem uma experiência com o Espírito Santo, ele quer te abraçar hoje. Amém? Você crê nisso? Vamos crer, gente. Precisa ter fé. Porque a moeda de Deus é a fé. Deus coloca fé em você. E se você responde com fé, olha, ele quer transbordar na sua vida. Ele tem o melhor para nós. Porque assim, às vezes a gente fica meio assim, né, com Deus, igual o servo do um talento, né? Ah, Senhor, porque o Senhor é um homem assim, né, um Senhor muito, como é que fala? Aquela palavra lá, né, nem tá vindo. Mas o Senhor é um homem muito incisivo, tal. Então, às vezes a gente chega assim com Deus com medo. Não! Olha só quanta coisa maravilhosa que Deus tem pra gente. Deus, primeiro de tudo, né? A graça, o favor imerecido. Você merecia morrer, mas Ele se entregou no seu lugar, e aí você ainda agora tem a vida dele. Maravilhoso isso, por si só, isso já está maravilhoso. Mas não, Deus tem mais, porque fala que a graça transbordou, superabundou. É muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Então, Deus também tem isso através do fruto. Amor, alegria e o governo de Deus. Quando você declara o governo de Deus na sua vida, quando você ora como Jesus ora, que venha o teu reino, o teu governo, que se faça a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Então você está declarando o governo de Deus. E o governo de Deus aqui na palavra é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então é isso que você está abrindo sobre sua vida, na sua vida. A Bíblia fala naquele texto que os céus se abriram sobre Jesus. Os céus são abertos sobre nossas vidas. Mas precisamos apenas ouvir essa palavra e crer. Porque assim, a gente ouve muita coisa, ainda mais quem vê bastante noticiário, então a gente vê muita coisa ruim mesmo. Basicamente só coisa ruim. Aí de vez em quando eles colocam uma outra coisa boa, legal lá, né? Para dizer que tem alguma coisa boa aí no mundo. Não! O mundo, realmente, no mundo, gente, nós vamos ver isso. João 16:33, já estava até na sequência aqui. João 16:33, Jesus fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende tristeza. Fica triste, porque no mundo vocês vão sofrer. É isso que Jesus fala? O que Jesus fala? Tem de bom ânimo. Você já viu uma pessoa animada triste? É até contraditório. A pessoa está com bom ânimo. E triste? Não existe, né? Pode até ter acontecido alguma tristeza com ela. Mas com bom ânimo é diferente. Mas com bom ânimo do Espírito Santo é mais diferente ainda. Então Jesus fala, no mundo. Então, quando você ligar um noticiário, saiba que aquilo é o mundo. No mundo, vocês vão sofrer. No mundo, vocês vão ter aflições. É verdade. Mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque você é bom? Porque você que é top? Porque você que é maravilhoso? Não, porque Ele venceu. Ele fala, porque eu venci o mundo. E pensa, Jesus já tinha ido para a cruz? Nessa hora? Não. Essa foi uma declaração antes dele ter morrido na cruz. Jesus tinha tanta clareza do propósito, do porquê para ele veio, que ele falou, eu já venci. Por quê? Porque ele tinha fé. E essa fé que Deus quer que nós tenhamos hoje, de nós olharmos para a circunstância, para a aflição e declarar, o meu Senhor já venceu. O meu Senhor que fala que o governo dele vai vir, já veio, porque eu, por meio de Cristo, vou governar a situação. Ele fala, eu venci o mundo, eu venci o lugar das aflições. Jesus não falou que seria fácil. Jesus não falou que ia
todas as circunstâncias iam parecer boas. Não, mas ele disse, eu venci o lugar das aflições, eu venci o lugar do sofrimento. Eu declaro agora na sua vida que tudo coopera para o seu bem. Porque essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Não interessa o que o noticiário está dizendo, não interessa. O que interessa é a boa notícia que o Senhor trouxe para nós por meio de Cristo. Por meio de Cristo, Ele trouxe a boa notícia. Então, para que você vai ficar se alimentando de uma notícia, meu Deus do céu? Não precisa, gente. É para eu me informar. Se informa da palavra. Olha para o que a palavra está dizendo. A palavra tem maravilhas do Senhor. Eu achei lindo um pastor muito querido dizendo que a Bíblia é como se fosse um álbum de fotos, de imagens de fé. Falei, meu Deus, que lindo isso. Então agora, quando você abrir a Bíblia, não abre a Bíblia assim, né? Ok. Não, aqui está a imagem de fé que você precisa ter para você vencer, porque Ele já venceu. Sabe por que nós vencemos? Porque Ele venceu. Porque Jesus venceu, nós também vencemos. Amém? Tem gente que fala assim, como Ele venceu, eu venço. Mas primeiro, porque Ele venceu, você também é um vencedor. E como Ele venceu, você também vai vencer. Por isso que a palavra diz, você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Gente, isso é maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Não tem como a gente ficar quieto com uma palavra dessa. Pensa. Não é por meio da sua habilidade. Não é por meio da sua formação. E embora isso seja muito bom, isso é maravilhoso. Ter uma faculdade, estudar, crescer na vida, como o pessoal fala, né? Mas você não vence por causa da sua habilidade, por causa do seu diploma, embora tudo isso seja bom. Mas você vence por meio daquele que te amou. Ele te amou primeiro. É isso que fala a palavra. A palavra fala que Ele te amou primeiro. Então, sim, a palavra também diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a sua força. Mas sabe por que a palavra fala isso? Presta atenção, está no futuro, amarás. Você amará o Senhor teu Deus. Sabe por que Deus fala isso? Amarás, porque é uma promessa. Você vai amar, porque Ele te amou primeiro. Você não precisa se preocupar em amar, porque é Ele que opera em você o querer e o realizar. E olha só, é para ficar alegre com isso. Lá em Filipenses 4:4 fala assim: regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos pode ser traduzido como alegrai-vos. Mas eu achei muito interessante essa palavra, regozijai-vos. Por quê? No português, quando a gente fala de né, esse prefixo, é uma ideia de repetição. Então, regozijai-vos é alegre-se, alegre-se de novo, sempre no Senhor. É porção dobrada de alegria para você. Alegrai-vos sempre no Senhor. É na circunstância? Não. É nos noticiários? Não. É nos fatos, porque a pessoa fala assim, não, contra fatos não há argumentos. É verdade, contra fatos não há argumentos, mas tem a palavra. A palavra diz, alegrai-vos e alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos, não é na circunstância, às vezes não é nem com a sua própria vida. É no Senhor, é na nova vida que o Senhor tem para cada um de vocês e para os milhares que ainda vão estar aqui, que vão vir aqui.
e eles vão vir aqui e vão sair daqui como filhos amados, vencedores e alegres, porque é isso que o Senhor tem para nós, amém? E olha só, por que o Senhor traz tanta alegria? Porque o Senhor vai trazer pessoas. E tem gente que fala, pessoas, liderar não é tão fácil assim, né? Não é nada fácil liderar. Mas sabe por quê? Porque tem que liderar da maneira de Deus. Se você for liderar com a sua habilidade, realmente, meu filho, você vai ter que se esforçar bastante. Mas a maneira de Deus, olha só como é que é. Jesus fala assim, Mateus 5, 11 e 12. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem. Então, nossa, as pessoas podem insultar, é verdade. Olha, Jesus está falando. E vos perseguirem. Então, além de xingar, você pode te perseguir também. E falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Então, peraí, Ana, mas você estava falando tudo muito bom agora as pessoas vão me perseguir? Como é que é isso? Mas peraí, Jesus tem uma provisão para você. Olha o que ele fala: alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nossa, agora Jesus colocou a gente frente a frente com uma coisa que realmente nos pega. Porque, olha, dá para parecer que você ama? Dá. Se você ama sua família, né, seus amigos, dá para parecer que você ama. Ali está tudo certo. Agora, ele está falando de gente que vão xingar, vai te perseguir e ainda vai falar mal de você. Gente, e é para a gente se alegrar, é para amar essas pessoas e se alegrar. Se isso não viesse com uma provisão do céu, seria impossível. Mas a palavra também diz que com Deus tudo é possível. Para Deus nada é impossível. Então, você precisa estar baseado na graça. Olha só, Jesus fala, alegrai-vos. Essa alegria não vai vir de você, porque a gente se chateia, a gente se ofende, mas a alegria vai vir do Espírito Santo. O fruto vem de quem mesmo, gente? Ah, não, mais forte. O fruto vem de quem? E o fruto do Espírito é amor, alegria. Então, o Senhor tem uma alegria preparada para você, para todas as circunstâncias. Inclusive, quando as pessoas te xingarem, te perseguirem e falarem mal de você. O Senhor tem uma alegria que não é sua, é dele. E ele promete o que ele cumpre. Então, abre o seu coração para ele, para você receber dele. E olha só, Atos 5:41. Olha como os discípulos receberam essa palavra. Gente, o livro de Atos, vou falar para vocês, é uma imagem maravilhosa. É um filme, eu acho, maravilhoso, de como os discípulos receberam essa palavra. E eu falo isso realmente com muita vida, porque um dia o Senhor me deu uma visão de como era a igreja primitiva. E eu fiquei, nossa, meu Deus. Gente, a visão foi o seguinte, parecia que eu realmente estava lá. Eu realmente via os apóstolos. E eles cheios de alegria e perseguições e aquela correria de tipo, vão pegar a gente e tal. Mas eles alegres, porque eles estavam anunciando a boa notícia. Eles estavam tão cheios de alegria, tão cheios de amor, e dava para ver que aquilo não era nada deles, era tudo vindo do Espírito Santo. Então, pessoal, o livro de Atos começa justamente com o Espírito Santo cobrindo eles, guardando eles. Batismo no Espírito Santo é isso, é quando o Espírito Santo ele vem sobre você, e às vezes essa palavra fica muito distante, mas tem uma passagem em Atos que fala que o Espírito Santo veio sobre Cornélio e todos que estavam na casa. E essa palavra, no original grego, significa abraçar. Gente,
Deus é um Deus de relacionamento. Ele é Pai. Olha, às vezes te passaram uma imagem de Deus que não é a verdade. A verdade é o que está aqui na palavra. A verdade é Cristo. Então, muitas vezes a pessoa pega a Bíblia e usa como bem quer, né? De uma forma sem ver Cristo. Então, não revela Deus de verdade. O Deus de verdade, Ele é um Pai amoroso. Ele quer se relacionar com você. Tanto é que Ele te chama de filho amado. E Ele quer te abraçar. Ele quer te abraçar. Não resista ao abraço do Espírito Santo. Não interessa como você vai ficar. Você vai pular, você vai gritar, você vai cair no chão. Deixa Ele te abraçar. Deixa Ele te abraçar. É tão maravilhoso a gente sentir a presença de Deus. Mas vamos ver aqui o que aconteceu com os discípulos. Lá em Atos 5, 40 e 41. Os discípulos, então, já estavam revestidos de poder, cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo guardando eles, mas olha só, eles eram perseguidos. O Espírito Santo guarda como? Jesus orou assim: Senhor, livra-os do mal, mas não livra-os do mundo, né? Livra-os do mal, mas não do mundo. Na verdade, Jesus faz essa oração lá em João 17. Livra-os do mal, mas não do mundo. Porque no mundo vocês vão sofrer, mas vocês também vão vencer. E olha só como que era quando os discípulos eram perseguidos. Eles foram chamados para uma interrogação, interrogatório, porque eles estavam falando algo diferente, algo novo, uma novidade, uma boa notícia. Mas era uma notícia muito nova para aquela época. Peraí, era um escândalo. A palavra fala escândalo da cruz. Um justo morreu crucificado. Era um escândalo isso. E ainda é, até hoje. Você falar que seus pecados estão apagados é um escândalo. Mas é esse escândalo que Deus quer que a gente faça. Como? Pregando e vivendo isso nas nossas vidas. E olha como os apóstolos viveram isso. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, os açoitaram e lhes ordenaram que não falassem em nome de Jesus. E os deixaram ir. E eles partiram da presença do conselho, como? Tristes? Chorando? Não. Regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo seu nome, pelo nome de Jesus. E diariamente no templo e em cada casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus. Aleluia! Que palavra, gente! Olha só. Gente, eles foram machucados fisicamente. Não foi só ofensa. Eles foram machucados fisicamente. E muito. Que aqueles fariseus deviam estar com raiva. Nossa, gente aqui batalhando para ensinar o certo. Ensinar a lei, ensinar o certo, o que deve, o que não deve ser feito. Aí vem esses caras e começam a falar que está tudo certo, está tudo perdoado. Como assim? É só você receber Jesus? Ah, não. Vamos matar esses caras. Aí tem um sacerdote deles, um fariseu, que fala assim, não, peraí, se essa obra for de Deus, não mata eles não, porque se essa obra for de Deus, eles vai continuar. Agora, se não for, vai morrer por aí mesmo, né? E beleza. E aí eles concordaram, mas bateram neles primeiro, antes de liberar eles. E olha só, se essa obra for de Deus, passaram-se 2000 anos. Essa obra é de Deus. E Ele quer concluir essa obra na sua vida. Amém? E com muita alegria. E olha só, deixa eu ver aqui o horário. Opa! Para encerrar, gente, olha, Paulo pregou de noite até o amanhecer, então aqui está tranquilo. Brincadeira. Não, ele pregou, tem mais, ele pregou até matar o cara.
O cara estava escutando ele lá do quarto andar, caiu, porque dormiu na pregação, sabe aquela pessoa que dorme na pregação? Então, dormiu na janela. Ele falou, não, eu não vou dormir. Aí ele ficou na janela, porque ele falou, se eu dormir eu vou cair, vou morrer, né? Então ele ficou lá na janela, não vou dormir. Dormiu, de tanto que Paulo pregou, o cara caiu lá do último andar. Aí Paulo, sabe o que Paulo fez? Peraí, gente, ressuscitou, volta lá, que eu vou pregar até o dia amanhecer. E foi isso que aconteceu, gente. Quando é com o Espírito Santo é maravilhoso mesmo, né? Então, ó, Atos, capítulo 16, verso 23 ao 26, para a gente encerrar. 23 ao 26, diz assim. Contexto. Paulo e Silas libertaram uma menina que fazia adivinhações. E essas adivinhações davam muito dinheiro para os senhores dela. Aí eles libertaram a menina. Acabou o lucro dos senhores. Pensa num povo que ficou com raiva. Pegaram Paulo e Silas, mas bateram neles um monte. Olha só. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Estavam chorando de dor. Não. Eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Aleluia, glória a Deus. Gente, quando eu estava meditando sobre essa passagem, eu fiquei assim, não, os romanos não foram tão bonzinhos assim. Porque quando falava de prender os pés no tronco, eu falava, nossa, mas como assim? Eles deixavam as pernas deles de uma maneira que quando que fadigava, né? De tanto que eles ficavam com a perna naquela posição. E aí o músculo contraía e dava uma espécie de cãibra. Gente, uma cãibra na panturrilha já é ruim. Agora imagina você não ter nem como alongar, não ter como fazer nada. Mas tem como fazer assim. Sabe o que eles fizeram? Oravam e cantavam. Eles estavam machucados, eles estavam feridos. Mas eles estavam orando e cantando. E aí, quando nós oramos e louvamos juntos, apesar das circunstâncias, apesar da correria, o poder de Deus se manifesta. Porque o reino não é só de palavras, o governo de Deus não está em palavras, está em poder. O Senhor quer manifestar o seu poder hoje. E sabe qual que vai ser a evidência disso? A alegria. A alegria aqui, a alegria na sua casa, a alegria onde você estiver. Você vai ser reconhecido como a alegria. Não tem quando as pessoas falam, nossa, aquela pessoa é a bondade em pessoa, aquele fulano é a graça em pessoa. Você vai ser reconhecido como a alegria em pessoa. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos orar, porque é isso que o Senhor quer fazer em nosso meio.